lidam, né, com agentes nocivos, que antes da reforma tinha direito na aposentadoria especial. Essa aposentadoria que nos moldes que era previsto era benéfico para o profissional, e agora teve algumas alterações muito drásticas, acabou prejudicando, mas isso a gente vai falar mais na frente. Primeiro vamos falar da questão da contributividade, que não acontece, né, com a maioria dos profissionais liberais. E o tema de hoje é o profissional liberal e sua previdência social. Qual profissão? Médico. Quem é o médico? O médico ele pode ser aquele empregado, né, que trabalha para um hospital de carteira assinada, né, ou trabalha para alguma instituição privada, e também tenha lá seu contrato, ou então o médico pode ser também um servidor público, trabalha no município, né, ele é concursado ali do município, pode ser concursado da União, do Estado, enfim. Mas essas duas categorias que eu estou falando, eu não vou me alongar nelas, porque elas já têm seu recolhimento próprio de previdência, né? Porque as instituições onde os médicos trabalham, né, fazem o recolhimento do INSS, e quanto a essas situações, né, os médicos que trabalham nessas situações podem ficar mais tranquilos. Do médico que eu quero falar aqui, quero abordar aqui no tema de hoje aí, é o médico autônomo, aquele médico que, no linguajar médico, que faz o clinicar, né, que tem lá sua clínica, que faz seus atendimentos, ele é o próprio patrão dele, né, ele atua por conta própria, ele paga os impostos, ele paga as despesas. E esse médico, né, que é o médico autônomo, ele tem que pagar a previdência social, né? Existem muitos médicos que trabalham no setor público e também trabalham de forma autônoma, mas em ambos os casos deve ocorrer o recolhimento do INSS, né? E o recolhimento do INSS, nesses casos do médico autônomo, é no patamar de 20% dos rendimentos, os rendimentos lucrativos ali do consultório, sobre o limite de R$ 1.220,21, que esse é o teto máximo da Previdência. Esse é o máximo que um profissional ou que alguma pessoa pode recolher, né? É o valor de R$ 1.220,21. E também, recolhendo isso aí, o máximo que você pode conseguir de aposentadoria é o valor de R$ 6.101,06. No final ali da sua vida de trabalho, você vai se aposentar no máximo com o teto da Previdência beirando esse patamar aí de R$ 6.000. E essa contribuição ela deve ser feita todo dia 15 do mês seguinte. Estamos no mês de julho, acabando de entrar no mês de julho. Trabalhou o mês de julho, você tem até dia 15 de agosto para fazer essa contribuição. Vou abrir um tópico aqui para falar de outras fontes de previdências interessantes para o médico. Porque o que acontece? A gente sabe que o médico, em sua grande maioria, eles têm fontes de rendas, na sua maioria, altas, né? Com salários aí em torno de 10, 15, 20 mil reais. E depois de ele trabalhar tanto tempo, né, quando chega na hora de aposentar, quando chegava, né, antes da reforma, né, ele, né, mesmo contribuindo no teto máximo, ele se aposentava com um valor em torno de 5, 6 mil reais, né? Então é uma queda brusca. Então, quando eu citei essas outras fontes de previdência,
é que o médico ele também pode optar por uma fonte de previdência privada, seja ela pela instituição bancária, né? A instituição, quase todos os bancos privados têm a previdência privada, onde você faz um recolhimento ali mensal e faz uma previsão para daqui 30, 35 anos, você vai e pega esse valor, seja ele de uma vez só ou dividido, e abate desse valor. Muitas pessoas abatem o valor do pecúlio, né? Se a pessoa chegar a faltar, para ficar para os entes queridos, e tem uma liberdade de você colocar quem você quiser, né? Lá na previdência privada. E as categorias profissionais, acredito que os médicos também tenham uma previdência própria. Nós, da Ordem dos Advogados, a gente tem a previdência privada, né? O advogado quiser contribuir, também é uma fonte de previdência, que ao final você vai ter uma aposentadoria, um complemento dessa aposentadoria do INSS. Então, né, a maioria dos médicos deve contribuir sobre o teto da previdência, e lá na frente eu vou falar das aposentadorias, né? Porque com a reforma o valor final do benefício está ficando muito abaixo. Mesmo quem tem altas contribuições previdenciárias, é muito difícil conseguir fechar, né, com o teto, né? Então, essas outras fontes de previdências também são interessantes, né, para os médicos, que são profissionais que têm uma fonte de renda normalmente alta. Então, fora essa contribuição que é obrigatória, né, do médico autônomo, é importante que ele faça essas outras fontes de previdência. Se a contribuição do médico for feita de forma errônea, causando prejuízo ao profissional, o que fazer? Nesse caso, o INSS é obrigado de me ressarcir. É igual eu falei, a maioria dos médicos, né, por ter esses salários elevados, eles fazem contribuições altas. Então, pode acontecer de pagar além desse valor aí, que é os R$1.200 e poucos na data de hoje, né? Mas se algum médico já trabalha mais tempo aí, pode ser que pagou a mais. O que acontece? É muito comum um médico que trabalha no setor público e também trabalha no setor privado. E aí, né, o médico prudente, né, ele procura um contador para poder fazer essa regularização, porque por mais que seja um profissional liberal, ele tem impostos, né? Fora o INSS, teoricamente, também o profissional liberal tem que pagar o imposto o ISS de serviço. E aí o contador paga lá de forma errônea lá o INSS. E o que acontece? Como o médico já pagou lá no emprego que ele trabalha lá, no setor público, e depois paga aqui também no autônomo, no somar disso tudo aí, pode ser que o médico tenha pago a mais para a Previdência, né? E neste caso, né, se ficar evidenciado isso, o médico, a médica, quando eu falo médico, me refiro aos dois sexos, ele pode pedir o ressarcimento, né, perante o erário desse valor que ele pagou a mais aí, né? Então o INSS pode, aliás, o médico pode sim requerer, mas eu acho muito difícil o órgão público fazer isso de ofício. Normalmente é a pessoa que tem que procurar os meios convencionais, aí se precisar até recorrer à justiça. E também só dá para reaver os últimos 5 anos. Sou médico autônomo, trabalhei por determinados anos e não contribuí para a Previdência Social. Posso pagar retroativo? Então, um dos motivos, né, que estou aí, né, prestando esse auxílio aí, esse dever social de prestar essas informações aí, não só como conhecedor do direito, da lei, né, por uma questão social também, é essa questão, né, essa é a matéria mais importante, né, que o profissional liberal, em sua grande maioria, ele não recolhe a previdência, né? Ele trabalha, né,
e de certo modo até é compreensível, né? Porque às vezes não tem um lucro ali devido e acaba não sobrando recurso suficiente para pagar a previdência. Mas se ele trabalhou e não pagou a previdência, há a possibilidade, né, nos casos do contribuinte individual, de pagar essa previdência. E pode ser feito de duas formas, né? Sem a comprovação do exercício da atividade, né? Se lá atrás ele fez uma contribuição, né, para o INSS, às vezes lá 10 anos atrás ele fez uma contribuição lá, né, e depois não pagou mais, pagou umas 2, 3, ou uma só já bastava. E aí ele não pagou mais, mas ele continua exercendo a atividade. Essa situação específica permite que ele possa pagar, né, o INSS em atraso sem precisar comprovação do exercício do trabalho. Então basta ele ir à Previdência Social, a Previdência Social vai fazer o cálculo dessa data que ele pagou lá atrás e ele fazer o recolhimento para trás aí desse período. Agora, se ele não fez esse recolhimento, nesse caso, necessariamente necessita-se da prova material do trabalho. E aqui na Previdência, aqui eu já falo um pouco pessoal do direito, quem não milita no direito previdenciário, há um certo preconceito quanto à prova testemunhal. Parece que a prova testemunhal não tem valor no direito previdenciário. Apesar que na Constituição não se faz hierarquia entre as provas, no direito previdenciário, a prova testemunhal ela precisa estar ajustada com uma prova documental. Por isso que é importante, né, nesse caso específico aqui e de outros casos, existir essa prova documental. E como é que o médico comprova que ele trabalhou, né, durante esse período pretérito aí? São várias provas, né? Lá no Instagram eu postei isso aqui. Então, os prontuários dos pacientes durante todo esse período aí, né, vai ser importante ele ter essa documentação, porque se ele não tiver essa documentação, talvez vai ter que judicializar o caso, porque quanto mais documentos tiver, mais chance ele vai ter de provar esse período passado aí. Blocos de receituários, convênios em laboratório, cadastro em sindicatos, associações, né? Artigo científico, notas de produtos para uso profissional, fotos em atividades no consultório, tudo isso aí serve de prova, né, da atividade. Então, se o médico conseguir provar todo esse período passado aí, ele vai conseguir, né, esse tempo para poder provar, né, que ele trabalhou esse período, pagar, né, esse período retroativo, dependendo da situação, até sobre o valor máximo, precisa provar que o rendimento dele era alto, e fazer com que esse tempo conste no CNIS para ele poder se aposentar lá na frente, ou mesmo requerer os benefícios se ele não era afiliado ainda do INSS, os outros benefícios. Mas enfim, fora isso, né, é importante, não sei se eu vou falar aqui na frente, mas eu vou adiantar. Isso aqui é outras provas, né, aqui um exemplo. Fora isso, vou falar um pouco, já vou adiantar. É importante que o médico ele tenha uma parceria ou com o engenheiro, né, da segurança do trabalho ou com o médico do trabalho. Esse médico vai ter condição de atestar e fornecer um documento para o médico que prova, que é o PPP ou LTCAT, que prova que ele trabalha em condições insalubres. Não, porque nós vamos ver aqui na frente, porque o médico ele não é, antes era automático, mas hoje não é, né? Então ele precisa provar que ele trabalha nessa condição para que esse tempo, né, de trabalho dele possa ser considerado um tempo especial, que lá na frente a gente vai falar. Aí aqui atrás eu pergunto, por que contribuir para a INSS? O que eu ganho com isso? Bom, primeiro porque é obrigatório. Se você é um profissional liberal e exerce uma atividade remunerada, você tem a obrigação de pagar o INSS. Se exerce uma atividade que você tenha lucro, né, você tem que pagar o INSS.
Até porque não é comum, porque a Receita Federal está ocupada com 1001 outras coisas, mas você pode correr o risco de ser notificado pela Receita Federal para poder fazer esse recolhimento, né? Então, um dos motivos é porque é obrigatório. Se você exerce atividade, qualquer atividade liberal, dentista, engenheiro, advogado, qualquer atividade que seja, você tem que pagar o INSS. E também para o meio informal, você comerciante ali, não é comum, é difícil fiscalizar, mas o camelô, o barbeiro, todo mundo exerce uma atividade remunerada, tem que pagar o INSS. Não é comum, mas é o que a lei diz. O segundo, porque pelos benefícios, né? Lógico que a Previdência, né, a gente teve essa reforma que, né, fez com que diminuísse bastante o valor e até a chance do segurado conseguir os benefícios, mas os benefícios da Previdência são importantes, né? E a gente tem aí vários benefícios. Temos a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, né? Essa foi extinta agora com a reforma, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, que eu vou tratar dela aqui, a pensão por morte, salário maternidade, auxílio acidente, auxílio reclusão, aposentadoria aos deficientes, enfim. Você tendo aqui, ó, eu não vou me alongar nos outros benefícios, que eu vou focar só nas aposentadorias por idade especial. Mas você tendo aqui em média de 10 a 12 meses, 10 para salário maternidade, mas o restante aqui de 12 a 24 meses de contribuição, você vai ter acesso a praticamente todos os benefícios da Previdência. Se você é médico, corre o risco de adoecer ali. Se você é médico autônomo, só um médico autônomo, e exerce uma atividade insalubre, corre o risco de adoecer, por exemplo, você tem direito a um auxílio doença, chegar a morrer, deixar a pensão por morte para os dependentes, enfim. Mas eu não vou me alongar nesses outros benefícios, pode ser tema de uma outra aula, mas a princípio, você sendo segurado da Previdência, você vai ter direito a todos esses benefícios. Mas o mais importante